Evolução em Dois Mundos, capítulo 20. Finalmente, né? Encerramos aí mais um estudo e desde já nós deixamos aqui registrado o nosso agradecimento não só a Chico Xavier, mas como também a André Luiz, né? Um dependendo do outro para que essa obra chegasse nas nossas mãos, para que nós pudéssemos ter feito o estudo que fizemos. Embora as brigas diárias com o André Luiz, o porquê das quantas, o porquê de tantas palavras difíceis, o porquê de tão difícil o aprendizado em determinados pontos, mas eu tenho certeza que cada um de nós, ao final, né, dessa doutrina, que é uma doutrina, né, um livro de aprendizado, todos nós saímos melhores, estamos um pouco mais crescidos, conseguimos fazer as reflexões que nós precisávamos ter feito, e com isso, cada um de nós cresceu um pouquinho. Então, hoje, Evolução em Dois Mundos, último capítulo da segunda parte, capítulo 20, Invasão Microbiana. Então, nós vamos falar desses micróbios, né? Porque foi perguntado para André Luiz aqui. Em outra oportunidade, nós já estudamos sobre essa questão dos micróbios no corpo espiritual que reflete no corpo físico, né? Assim como nós vimos semana passada as predisposições mórbidas, né? Que o que eram essas predisposições mórbidas, né? O ser humano que fica vulnerável a determinados tipos de doença, de acontecimento, porque em uma fase da sua evolução deixou ali alguma lacuna ou atraiu para si determinada consequência, né? Cada um de uma forma. Ninguém é igual a ninguém. Pode ser que não tenha aquela doença tenha sido uma missão, que não uma reparação, uma expiação? Claro que pode. Por isso que cada caso é um caso. E em nenhum caso a gente pode falar assim que a gente não pode generalizar, dizer que tudo é igual, dizer que ser taxativo, porque cada um tem a sua história. E tem espíritos mais avançados, mais evoluídos, que vêm com missões difíceis para superar determinados pontos que precisa superar para si mesmo, para quando retornar o passo ser muito grande. Então, hoje, nesse capítulo, nós vamos falar dessa invasão microbiana. E André Luiz foi perguntado o seguinte: a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Ou seja, nas enfermidades, né, quando o corpo físico, de uma certa forma, adoece por micróbios, né, por bactérias que vêm para poder destruir o corpo físico e muitas das vezes dilacera o nosso corpo espiritual também, é o que ele está perguntando. Isso está vinculado a causas espirituais, né? De alguma forma, tem alguma coisa a ver? E André Luiz responde o seguinte: excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomático que nos constitui o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Então, olha o que a André está dizendo. Olha, existem casos de enfermidades do corpo físico que a causa não é espiritual. A causa vem de nós mesmos, da matéria, né? Quando ele fala que nós, às vezes, somos responsabilizados pela ausência da higiene comum, né? Então, a gente sabe que se você está num ambiente insalubre, você vai chamar determinados tipos de bactérias, de micróbios. Se ali existe uma sujeira, vai atrair, né? É,
essas bactérias e até mesmo, eu não sei se estou falando até besteira, mas até mesmo vírus, né? Que vai, de uma certa forma, nos acometer. Olha aí a dengue. Se eu não limpo o meu quintal pode, dependendo do que esteja ali, tornar-se foco de dengue, né? Vai ser atraído o mosquito, que vai colocar ali a larva, que vai ir proliferando e vai fazer o quê? Vai nos prejudicar, né? Então, a gente vai ter dengue, vai ter chikungunya, vai ter as doenças que são provenientes desse mosquito. Então, o que acontece? Então, André Luiz está falando o seguinte, olha, com exceção, por isso que ele já inicia se falando, né? Excetuando. Então, com exceção desses casos que nos falta higiene, ele fala o seguinte, que quando nós abusamos das nossas forças, entramos em desequilíbrio, pode sim acontecer o quê? Plasmar, nós mesmos plasmamos nos nossos tecidos do corpo físico e do corpo espiritual determinados campos de falhas que, de uma certa forma, o que estava em harmonia desarmoniza. Então, o que acontece? Se nós entramos em desequilíbrio, nós vamos criar lacunas, e essas lacunas, essas rupturas, vão ser a que nós sempre chamamos aqui de quê? De porta aberta. Nós precisamos entender aqui que desequilíbrio, né, é igual ao quê? Ódio, raiva, medo, né? São energias, são sentimentos densos, né? A angústia, a indignação, todas elas são portas para a entrada de algo, porque nós somos energia. E aí a gente atrai pelo espírito, através da mente, toda vez que nós pensamos, a nossa mente cria. Então, eu acabo atraindo para mim o que é bom, mas eu atraio também o que é ruim, dependendo da vibração ao qual eu me encontro. Então, se eu deixo em mim plasmado essas lacunas, quando eu entro em desequilíbrio, eu estou propício a ter no meu corpo físico uma invasão microbiana que vem do meu corpo espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que quem comanda a mente? O espírito. E quem comanda o corpo? A mente. Então, um vai puxando o outro. E muitas das vezes o nosso corpo físico reflete o que vem lá de trás ou do corpo espiritual, o que está plasmando, o que está sentindo agora. Verificada a distinção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Né? Então, ele está dizendo o seguinte: uma vez verificada a disfunção, o desequilíbrio, o desajuste, é possível, né? É passível que tenha uma invasão microbiana. Qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em derredor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou julgar-lhe a expansão. Então, ele está dizendo, jugular-lhe, né? Estrangular o crescimento. O que ele está dizendo? Olha, quando a gente entra em desequilíbrio, quando a gente sofre essa invasão microbiana, é como se entrasse muitos agentes, muitas, vamos trazer para a gente, né? Entrasse um monte de pessoas para poder destruir algum lugar, e aqui ele fala de uma praça, e aquela praça não tem nenhum guarda, não tem nenhum policiamento, ela está desprotegida, né? Então, de uma certa forma, o que é que vai acontecer? Ou vão chegar e vão destruir tudo, ou então tem apenas um guarda que não é passível de conter todo mundo. Então, ele vai ficar ali fazendo o quê? Lutando, né? Para poder o quê? Não expandir o prejuízo. Ou então, o prejuízo se faz de imediato quando não tem guarda nenhum, né?
E nós podemos comparar essas guardas ao que é os nossos pensamentos. Se nós temos apenas pensamentos ruins, pensamentos densos, e não precisa ser pensamento ruim de fazer mal ao outro, né? E nós acabamos de dizer o que é o desequilíbrio. O desequilíbrio está no ódio, na raiva, na angústia, na indignação, no medo. E aí, quando nos acontece determinados pontos que a gente entra nesse desequilíbrio, nós precisamos parar, raciocinar, para que a gente não caia nos dogmas, né? Naquilo que está pronto, e falar: opa, fazer como homem de bem, raciocinar sobre o ato, fazer uma prece, jogar para fora aquilo que te faz mal e reerguer-se e seguir. Porque senão os pensamentos vão continuando e o que é que vai acontecer, né? Não vai ter nada nem ninguém para poder barrar, não vai ter energia contraposta, ou seja, não tem uma energia positiva para barrar aquela negativa. Então, de fato, vem e se instala, né? Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células dos órgãos em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas, ou seja, né, em desequilíbrio funcional, tiveram o efeito das projeções de raio-x de irradiações ultravioletas em aplicações impróprias. Então, olha o que a André está dizendo para a gente. Nós entramos em desarmonia, né? O perispírito, então, desarticulado, em desequilíbrio, tendo essas lacunas, passando por essa invasão microbiana, muitas das vezes podemos chegar a um câncer, né? Olha que tristeza. Por quê? Porque nós deixamos essa porta aberta. E ele fala que tudo se iniciou lá na nossa mente, lá com esses nossos atos, quando ele fala aqui, ó. Cadê? Obedeceu a mutação no início, ou seja, uma célula cancerígena surgiu porque obedeceu a determinada distonia originária da mente. E ele dá o exemplo aqui, né? Como projeções de raio-x, que nada mais são aqui no exemplo que ele está dando de uma projeção mental. Porque quando a gente vai tirar um raio-x, nós vestimos aquele colete de chumbo, né? O moço que opera a máquina, o que ele faz? Ele sai, né? Ele sai, ele fica atrás de qualquer uma outra coisa que o proteja, para que a gente possa, então, fazer o exame em segurança. Porque aquela projeção daquele raio-x vai o quê? Acometer o nosso organismo se não tiver nenhuma proteção, né? Então, ele está falando a mesma coisa, que quando nós carregamos em nós esses desequilíbrios, eles vão projetando, essas projeções mentais vão atacando as nossas células, assim como um raio-x ataca o foco que ele quer. Só que a gente usa uma proteção. Aqui, quando a célula é acometida, nós estamos sem essa proteção, né? E é isso que ele está dizendo para a gente. E vai nos prejudicando. E surge em uma célula, quando é fé se agrupa, e daí, de uma certa forma, vira o câncer metastático, né? Ou seja, aquele que acomete outras áreas. Ele não fica numa área só. O crescimento vai sendo tão grande que ele avança, né? Existe um site, e depois vocês pesquisam, chama oncoguia.org. Oncoguia.org.
É um site que fala sobre o câncer. É um site sobre o câncer. E lá tem um estudo dizendo que 1/3 da população contraiu o câncer por conta de causas, devido, né, a causas psicológicas, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 1/3 das pessoas que têm câncer, o câncer advém de causas psicológicas, né? Ou seja, vem de uma emoção desajustada. E eu aposto que algum de vocês já viram falar sobre isso, né? Nossa, eu vi falar que fulano, depois que passou por um trauma muito grande, deu um câncer de mama. O homem deu um câncer na próstata, né? Nós não podemos ser taxativos. Existem cânceres, né, que não são de causas emocionais. Existem pessoas que veio para poder passar por determinada aprovação de fato. Mas esse estudo já nos revela isso. 1/3 da população brasileira que hoje tem câncer, elas o têm porque a causa está lá no emocional, está lá no desequilíbrio. Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se em vão na tarefa ingente da própria reabilitação do plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência da Terra. Então, André Luiz está dizendo o seguinte: primeiro, a nossa mente desajusta, entra em desequilíbrio, essa é uma causa primária. Se ela continua nessa constante, nós temos uma causa secundária, que é o que ele chama aqui das moléstias. Então, primeiro, tudo inicia-se na nossa mente. Tudo inicia-se quando deixamos a porta aberta. Daí, então, vem como consequência essas doenças que sofrem o resquício do corpo espiritual da nossa mente, né? É a nossa mente mandando o quê? Projeções mentais negativas para as nossas células. E veja bem, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que isso aflora ainda mais quando aquele indivíduo que está passando por essa enfermidade, ela afasta do amor divino, né? Olha o que ele fala. Eles ficam sem atitude de renovação moral, sem humildade e sem paciência. Então, eles não têm meio de defesa nenhum positivo para combater aquele ato negativo, aquele pensamento negativo, aquela projeção mental negativa que está o acometendo. Afasta-se cada vez mais do amor divino, afasta-se da espiritualidade amiga. Tem gente que se revolta, né? Tem gente que se revolta contra tudo, contra todos. No início, a gente até releva, mas para se reerguer, precisa, né, nesses casos principalmente, ter o raciocínio, né? Principalmente exercitar a fé raciocinada. Agora, veja bem, quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que causa no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento, que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes, né? Ou seja, os tecidos que estão em volta, né? Então, olha lá,
Se eu continuo com a minha energia, a minha mente em desequilíbrio, a coisa tende a aflorar. Mas se eu faço o reverso, né? Se eu começo, então, o que ele fala, né? Pela simpatia, um comportamento favorável de simpatia, mesmo ali passando por um determinado problema, mesmo ali passando por essa enfermidade, está firme, está com fé, está tentando trazer luz no caminho do outro, começa a criar-se o quê? Projeções mentais positivas, que combate aquelas negativas. E aí, muitas das vezes, aquilo que era maligno pode tornar neoplasmas benignos. E ele fala, né? Que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Ela ainda está ali, mas ela está respondendo a essas projeções mentais positivas. Sobre o mesmo princípio de relatividade, a funcionar inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose e da lepra, da brucelose e da amebíase, da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagásica, doença de Chagas, e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos doentios, cuja relação nos levaria ao longo estudo técnico. E ele fala o seguinte, olha, da mesma forma que determinadas projeções mentais negativas pode trazer como consequência secundária uma célula cancerígena, da mesma forma acontece com a tuberculose, a lepra, a brucelose, a amebíase, a doença de Chagas. Mas ele fala, para a gente entrar nisso aqui, a gente ia ter que fazer um estudo enorme. Mas só para vocês entenderem, né? Pela teoria da relatividade, funciona da mesma forma. Primeiro tem-se um pensamento primário, esse pensamento primário começa a projetar na mente, a mente, né? Vai projetando ali para suas células esses desequilíbrios, esses desajustes, e o corpo físico, então, começa a responder por determinadas enfermidades, porque nós deixamos essa porta aberta e nós sofremos uma invasão microbiana que advém dos nossos próprios pensamentos, das nossas mentes negativas e com vibrações densas e pesadas. É que geralmente quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposições enfermiças que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais e gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, muita coisa também, muitos desajustes eu venho trazendo comigo. Nós não vivemos só uma encarnação. Quando ele fala aqui de contas kármicas, né, que muitas também, algumas em particulares, são inclinados pela essa natureza kármica, é porque em algum momento da nossa existência, nós não resolvemos isso lá atrás. E viemos carregando conosco. Aquelas pessoas que só reclama, não aprendeu numa existência a olhar de uma outra forma, né? E isso serve para todos nós, viu, gente? Porque todos nós erramos muito, né? Às vezes tem fases da vida que a gente vai reclamar mais, outras vai reclamar menos, mas tem pessoas que reclamam incessantemente.
desencarna, não aprendeu ainda a reajustar isso. Quando ela voltar, se ela não tiver aprendido isso lá no mundo espiritual, porque a evolução acontece aqui da mesma forma que acontece lá, ela vai vir com essa predisposição, né? Então, se ela iniciou-se numa encarnação, voltou para sua origem, voltou para encarnar novamente e não aprendeu a lidar com isso, a porta está escancarada. Então, por isso é tão importante a gente saber lidar com os nossos medos, a gente saber lidar com as nossas angústias, a gente procurar ajuda quando a gente não estiver conseguindo sozinho, a gente desabafar com alguém, a gente não manter uma coisa guardada dentro de nós. Porque quando eu falo, quando eu jogo para fora também aquela energia que está o quê? Estancada, que está parada dentro do meu organismo. Então, eu jogo para fora. Eu vou aprender a lidar com essas situações. Para que o fardo vai nos sendo mais leve. Quando a gente perdoa alguém, nós tiramos, não é das nossas costas o peso, nós tiramos das nossas costas o ódio, a indignação, que só faz com que a gente fique nervoso o tempo todo. E quando eu perdoo, ou então quando eu jogo para fora, ou então quando eu resolvo a situação, a gente fala: ufa, eu estou mais leve. Tem pessoas que, diante de determinados problemas, não conseguem nem dormir à noite. E aí, quando aquela causa é sanada, dorme como um anjo. Não é assim? Então, isso é todos nós. Mas o que é que a gente faz diante desse estado? Nós vamos nos manter vigilantes para corrigir o que a gente conseguir corrigir enquanto é tempo, para que a gente não venha sofrer dessas invasões microbianas, para que a gente, de repente, nesse estado de ódio, de angústia, de insatisfação e de raiva, a gente não adentre caminhos diferentes que vão nos trazer consequências severas. Então, é parar e raciocinar. Consolidado o ataque pela brecha de nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que, por automatismo, admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico destinado a expurgir dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor, em todas aquelas aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que eventualmente se nos incorporem ainda ao fundo mental. Então, veja bem, se nós procurarmos estar constante no bom caminho, isso não quer dizer que nós não vamos errar, tá? Nós precisamos partir do pressuposto que nós somos espíritos errantes. Nós ainda erramos muito, mas não quer dizer que eu sou errante, que eu preciso ficar também só errando o tempo todo, né? Nós somos errantes, mas não somos seres pensantes. Nós raciocinamos. Então, se eu escorrego aqui, mas eu me endireito e quero continuar no bem, é o que André Luiz está nos dizendo.
O bem constante gera o bem constante. E afasta de nós essas enfermidades. Ou se nós a temos ou trazemos conosco alguma lacuna, alguma ruptura de algum sentimento trevoso que a gente está carregando conosco, se eu estou numa fé raciocinada, procurando ser um homem de bem, o que vai acontecer? Essas coisas negativas têm de se atenuar, diminuir e até mesmo desaparecer. Olhem aí a grande importância da nossa fé raciocinada, de pararmos diante das adversidades e tentar pensar diferente e tentar encontrar um bom caminho e nos fazer a pergunta: isso me afasta ou me aproxima de Jesus? Para então a gente saber aonde a gente precisa entrar. Sei e compreendo que não é fácil. Porque, às vezes, nós somos confrontados e colocados diante de determinadas situações na vida que não são fáceis vencer. Exige da gente muita persistência, exige da gente muita resiliência. E, às vezes, é necessário a gente parar, respirar, para aí então continuar. Mas que todas as vezes que a gente parar, a gente possa fazer a reflexão do bem. A gente possa, nós possamos fazer uma reflexão de nós mesmos, dos nossos caminhos. Para que na hora que o descanso terminar, é igual quando a gente está andando na beirada de uma estrada, né? Quem já morou em roça, em local no interior aí, aquelas estradas compridas de terra batida, né? Você fala, não, vou descansar. Aí você acha uma pedra e senta, né? Aí você respira, você olha o entorno, depois você fala, opa, preciso seguir. E assim somos nós na vida. Nossa vida é uma estrada. Às vezes a gente precisa procurar por uma pedrinha para sentar, respirar, refletir sobre nós mesmos, fazer uma prece muitas das vezes, porque a gente tem hora que você nem entende o porquê de determinadas coisas. Então a gente faz uma prece, pedindo a Deus coragem, força, paciência, resignação, para poder seguir, trilhar o nosso caminho, para poder chegar onde nós precisamos chegar. Nós sabemos e queremos chegar na classe dos espíritos puros, mas por hora eu preciso terminar essa encarnação, pelo menos com algum êxito. Quando eu voltar à minha origem, eu preciso estar melhor, porque é isso que eu estou buscando, é o meu crescimento moral. Então, que todos nós possamos estar caminhando no bem, para que quando vir o pensamento negativo, quando vir um pensamento trevoso, nós possamos ter anticorpos espirituais positivos para combater, para atenuar, para desaparecer com essas energias pesadas que às vezes a gente carrega sem até mesmo perceber, né? Mas se a gente começar a fazer as nossas reflexões diárias, nós vamos começar a perceber durante todo o dia e não quando chegar ao fim do dia, aquele ato que eu fiz lá de manhã, quando eu terminei de fazer ou de cometer um ato negativo, eu errei aqui. Lá no final do dia, eu já sei que eu errei assim, né? E a gente tentar fazer diferente. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Então, olha aí, é lei de causa e efeito. Se eu estou em desequilíbrio, desequilíbrios vão se aproximar do meu corpo físico e psicossomático, meu corpo físico e espiritual. Se eu começo a jogar, a ter projeções mentais positivas, através da humildade, da fé, da resignação em fazer o bem ao próximo, eu começo a jogar para fora aquilo que é ruim. Quando eu amparo alguém, o amparo é para mim mesmo. Porque isso vai voltar para a gente em algum momento.
Não é que nós estamos fazendo já querendo um amparo. É porque a lei de causa e efeito ela vai acontecer independente da nossa vontade, seja por coisas boas ou por coisas negativas. Mas ela vai vir e ela vai se fazer valer. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos às possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Então, quando eu faço bem, quando eu estou na simplicidade e na humildade, que foi o que Jesus nos ensinou, a fraternidade sem limite, o perdão incondicional, nós criamos o quê? Imunologia, né? A gente não tem um negócio assim, eu estou com a minha imunidade baixa. Eu vou tomar um determinado medicamento para me fortalecer. Ou então eu vou me alimentar de algo que me fortaleça. E isso vai fortalecer o quê? O nosso corpo físico. Mas o que vai fortalecer a nossa imunidade espiritual? É andar no caminho do bem, é ser fraterno, é ser humilde. É tirar de nós a vaidade, tirar de nós o medo, a angústia, a raiva, é ter um olhar para o próximo, é saber perdoar, por mais difícil que seja. Mas se eu não consigo perdoar, eu preciso pelo menos saber que o caminho que eu preciso entrar é o caminho do perdão. Porque enquanto eu não adentrar por aquele caminho, o peso está nas minhas costas. Eu preciso perdoar. Para que aquele problema não seja meu também. Né? E a gente cria essa imunologia que ele fala, né? Perfeita em nossa vida anterior. Como soldados, nós vamos estar o quê? Fortalecidos. Para quando algo negativo chegar nos nossos escorregões, o nosso exército vai estar o quê? Munido de forças para combater aquele sentimento, aquele posicionamento, aquela energia trevosa que muitas das vezes vem, chega, roça e em muitos chegam a ficar, a permanecer. Pedro Leopoldo, 29/6/1958. Encerramos o nosso estudo de evolução em 2 mundos. Mais uma vez, agradeço demais a espiritualidade amiga, a todos os nossos mentores espirituais, né, que nos aguentaram aqui todo esse tempo, mais de 50 lives, eu creio, né, para encerrarmos essa doutrina, esse ensinamento. Na segunda-feira, que vem, de hoje a 8, nós vamos começar Entre a Terra e o Céu. Mais uma vez, André Luiz, né, com a sua coletânea da vida espiritual, nos contando, né, nos ensinando um pouco mais. Que Deus abençoe essa espiritualidade amiga, que Deus abençoe André Luiz, que ele continue trilhando, sendo luz por onde passa. Deus abençoe a Chico, onde quer que ele esteja, que o nosso amor possa chegar até ele em forma de luz e em forma de gratidão. Alguma dúvida, gente?